Nesse vídeo eu vou te contar 4 coisas que você precisa aprender nos 3 primeiros meses que você se tornar Tech Manager. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Braga e eu trabalho como Tech Manager. Nos últimos 4 anos eu tenho atuado como liderança técnica e é muito comum me deparar com novos líderes que ainda não têm muito bem estruturado na mente como atuar naquela nova posição. Na semana passada eu participei do podcast Tech Leadership Rocks e nesse podcast eu debati quais seriam os pontos fundamentais que um manager precisa saber assim que ele se torna manager. O que um líder de primeira viagem precisa correr atrás, né? Vou deixar aqui na descrição o link do podcast, se você quiser ir lá ver, tá muito legal o papo. Inspirado nessa participação desse podcast, eu resolvi trazer pra cá pro canal esse conteúdo, porque ele é a base pra você que se tornou líder, se tornou manager e ainda não sabe, ainda tá perdido, não sabe por onde caminhar. Então vamos começar. Primeiro de tudo, você tem que entender exatamente o que esperam de você naquela posição. Como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, a nomenclatura, quando se trata de liderança em tecnologia, ela é super abrangente, super perdida, tem um monte de nome. Então existem tech leads que cuidam de gestão de pessoas, existem tech leads que cuidam só de qualidade de código, existem tech managers que cuidam só de pessoas, enfim, é uma gama aí de nomes que você pode chamar, mas tudo a gente tem uma coisa em comum, que é a liderança em tecnologia. Dito isso, né, toda essa mudança, toda essa nomenclatura diferente, fica claro por que é difícil saber o que esperam de você naquela posição. Para contornar esse ponto, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na empresa é chamar o seu líder, chamar o seu gestor, chamar o C-Level que te contratou e conversar com ele, tentar extrair o máximo de informação do que ele espera de você, do que ele espera daquela posição de liderança que você tá. Afinal de contas, é ele que vai te avaliar, então é importante você saber o que brilha os olhos dele. Segunda coisa que você tem que fazer assim que você se tornar manager é marcar o one-on-one com outros managers, outros líderes ali que estejam na mesma posição que você. Você vai fazer isso para tentar entender como eles atuam no contexto deles. E também, claro, entender ali, fazer um bom relacionamento. É muito importante o bom relacionamento entre pares, tá? Aqui uma dica importante sobre esse caso específico. É importante que você entenda ali o que os outros managers estão fazendo, mas não necessariamente você vai replicar o que eles estão fazendo. Porque como você acabou de estar naquela posição, você acabou de ter essa abertura ou acabou de entrar numa empresa como manager, você não sabe ainda se essas pessoas estão mandando bem ou não. Então, é bom você entender, quanto mais informação, melhor, mas assim, não que você vá replicar, tá? Isso é para te dar insumo para você poder gerir ali o seu dia a dia. E por último, mas não menos importante, você vai marcar o one-on-one com todo o seu time de liderados e perguntar para eles o que eles esperam de você. Pergunta para eles o que você pode fazer para tornar a vida deles mais fácil. Isso vai te dar um contexto interno de time que pode te ajudar muito a direcionar o que estão esperando ali de você nesse cargo. Segunda coisa que você precisa aprender quando você entra na empresa, quando você se torna manager, é a autonomia que você tem. Entender isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas e cobrar quem deve ser cobrado. O que eu quero dizer com autonomia, né? É legal você entender até onde você pode atuar nas coisas, até onde você deve atuar nas coisas. Então, por exemplo, até onde você consegue influenciar num produto, até onde você consegue influenciar nos negócios, até onde você consegue influenciar nos processos. A ideia aqui é entender o quanto de poder você tem na mão para poder usar esse poder com sabedoria e entregar mais valor para os clientes e mais resultado para a empresa. A forma que você tem de fazer isso é realmente indo e puxando mais responsabilidade. Vamos aqui para um exemplo. Digamos que você está vendo que o pessoal de atendimento da sua empresa está sofrendo por conta de algum processo de um sistema antigo e você vê ali uma boa oportunidade para melhorar. Porque, enfim, isso vai dar mais agilidade e vai fazer com que a empresa economize. Você vai lá e puxa essa responsabilidade para você de ir atrás de resolver esse ponto. Outro exemplo é se você vê ali que o PM está precisando de ajuda, que ele está deixando alguns pratinhos cair porque está muito sufocado de tarefas, você pode oferecer ajuda e ir ganhando espaço ali em produto. Conforme você for puxando mais responsabilidade, mais você vê até onde você pode ir ali dentro daquela empresa. Afinal de contas, é esperado que o manager entre para resolver problemas, para resolver gargalos ali do dia a dia, para implantar processos. Então, basicamente você viu um problema, puxa essa responsabilidade para você e tenta resolver. Se você não puder, eventualmente alguém vai te barrar, vai falar assim, não, olha, ali fulano já tá resolvendo, ali é melhor que ciclano resolva. Vão te falar. Mas é importante você puxar essas responsabilidades para resolver. É aquela famosa frase, né? É melhor pedir desculpa do que pedir por favor. Então, vá puxando essas responsabilidades. Vai, faz, e se alguém te barrar, pronto. Você identificou exatamente aonde é o limite,
da sua autonomia, tá certo? Chegou no ponto ideal. O terceiro que você precisa fazer o mais rápido possível assim que você se torna manager é ganhar a confiança do seu time. Existem dois aspectos principais que você precisa ganhar a confiança do seu time. A primeira é de pessoas e a segunda é a técnica. O de pessoas é porque você vai precisar entender quais são as dores ali do time para ajudar a melhorar esse processo. Vai precisar que o time confie em você quando você estiver fazendo o desenvolvimento de carreira deles, o guia para onde eles têm que ir. Vai precisar que o time confie em você para você saber se estiver rolando algum conflito, alguma briga ali dentro, para você ajudar a resolver, a mediar. E como que você vai fazer para ganhar essa confiança, né? Primeiro ponto é transparência, sendo verdadeiro com eles, se importando genuinamente com cada um deles como pessoas e não só como recursos na empresa. Você tem que ser presente ali nas one-on-ones. Quando for fazer uma one-on-one com algum liderado, desliga as notificações do Slack, desliga as notificações do celular, tenha escutativa, fique presente de fato, seja verdadeiro com a pessoa com quem você está conversando. Outro ponto interessante é compartilhando um pouco das suas vulnerabilidades, né? Ninguém é perfeito. E expor ali suas vulnerabilidades gera empatia entre as pessoas, entre você e seu liderado. Então é importante, é legal, faz parte do trabalho compartilhar alguma vulnerabilidade também. Agora falando do aspecto técnico, é importante o time confiar em você porque é você que vai guiar os passos da engenharia. Se o time não confia nas suas decisões técnicas, você pode ficar vendido com eles querendo seguir para um lado e você sabendo que um outro é melhor. E eles vai ter resistência, tal, isso não é legal. Então é importante que eles confiem em você também, nesse aspecto técnico, né? E como ganhar essa confiança? Bom, primeiro ponto, acho que o mais importante aqui é que você esteja presente nas decisões técnicas. Então quando rolar o whiteboarding, planejamento de decisão técnica, é importante que você esteja presente e dê sugestões de uma resolução que você sabe que pode dar certo, mas não como um top-down. É importante que você ajude o time a chegar na melhor solução. Então, em vez de dar um top-down, converse com eles, façam provocações. Isso é muito importante. Sobretudo no início aí, dar um top-down no início de quando você acabou de se tornar manager pode prejudicar muito a sua relação com o time. Então, toma cuidado com isso, assim. Vai aos poucos, vai conversando com o time, vai dando sugestões, tenta influenciar, né? O poder do Tech Manager é influenciar nesse tipo de decisão. E com o tempo, conforme você for fazendo isso e tiver gerando resultado com as decisões que você ajudou o time a tomar, naturalmente você vai ganhar a confiança deles. E o quarto ponto importantíssimo para você aprender quando você entrar num time ou quando você se tornar Tech Manager é o fluxo de trabalho. Você precisa necessariamente entender qual é o fluxo de trabalho da empresa. Entender a vazão de produto, a vazão de engenharia, ficar de olho nas métricas WIP, Throughput, Cycle Time, Lead Time, entender se o time funciona bem com sprints, se funciona melhor sem sprints. Enfim, isso é fundamental para você aprender porque você é o gestor, você vai ser responsável por conduzir os processos ali do time. E com os processos otimizados, você consegue gerar valor. Então, fica de olho nisso aí e olha para as métricas que eu comentei. Me conta aqui nos comentários se você já domina essas habilidades ou se você tem outras habilidades interessantes para compartilhar com quem acabou de se tornar manager. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até a próxima e tchau!